conhecido aquilo que o Gemara fala no Masechet Yoma, no começo, que o Beis Hamikdash, o segundo Beis Hamikdash, foi destruído por Sinas Chinam, uma falta de amor, união entre as pessoas. Não é nada de novo que eu estou contando, todo mundo conhece isto, mas eu queria começar com esse assunto. Quando existe amor e união entre as pessoas, isso é o melhor escudo possível contra todo tipo de coisas negativas, begashmias, beruchnias. Quando durante o segundo Beit HaMikdash, infelizmente reinava Sinas Chinam, esta atitude enfraqueceu o nosso escudo, e por isso os romanos tiveram sucesso no seu empreendimento. E como o Rebbe fala tantas vezes, já que a destruição veio por falta de este amor, então o tikkun de Sinas Chinam é Avas Chinam. E obviamente e automaticamente o galut vai terminar, porque se a gente elimina a causa, então obviamente o Beis Hamikdash tem que estar aqui. No ano Nun Aleph, o Rebbe acrescentou uma frasezinha sobre essas frases tão conhecidas. O Rebbe falou, já que nós estamos bikos de Mashiach, então esse amor entre nós, além de consertar e retificar o passado, isso vai nos dar um gostinho, como vai ser na era de Mashiach, que seja em breve. Quem Yerotze. E esta é a ideia do Kinus, de tentar sentir esse gostinho a mais da era nova, que seja em breve, se Deus quiser, que possamos ganhar força e inspiração para nos unir mais ainda. Aliás, isso consta na Parshá da semana. A Parshá da semana nos fala sobre a menorá, a fonte de luz. O que é uma menorá? Uma fonte de luz. Então a menorá funciona porque é miksho achas, é um pedaço de ouro, um bloco de ouro que eles pegaram e fizeram daquilo uma menorá, um candelabro. A menorá ilumina porque é miksho achas, zohov tohor, ouro puro. E desta forma a gente tem que se acostumar de encarar e ver o nosso próximo. Zohov tohor, o resto é o resto. Eu vou falar sobre 4 pontos hoje. Como enxergar a gente. Como enxergar o mundo. 3. Como enxergar a sua esposa. E número 4, como enxergar os seus filhos. Eu acho que esses são os 4 pontos principais, as maiores preocupações da gente hoje em dia. Quem sou eu? Quem é o mundo? Quem é minha esposa? E vou tentar conhecer meus filhos. Vamos falar do ponto número 1. Como nós mesmos. Como enxergamos nós mesmos? Anualmente, todo mundo conhece aquela famosa história do Mafter Yoina, de Yom Kippur, que o profeta Yoina está num barco e o barco está se afundando e descobriram que ele é a causa, ele tem culpa do cartório. Então,
os caras lá num barco falam para ele: qual é a tua profissão? De onde você vem? Qual é o teu país? E quem é teu povo? 4 perguntas interessantes. Mas quando ele responde, ele só dá uma resposta. Ele falou: eu sou um judeu e eu temo Deus. Estranho, uma falta de educação. Te fazem 4 perguntas, você fala: eu sou judeu e eu temo Deus. Mas na verdade, a pergunta, as 4 perguntas desses caras, eles queriam que Yoines se definisse. E ele se definiu: eu sou um judeu, ponto. Temo Deus. Essa resposta era a resposta que eles queriam. Eles queriam que o homem se definisse na vida. Ele falou: eu sou judeu, eu temo Deus. A resposta para tudo. Nós temos que lembrar essa resposta sempre. Nós temos que olhar no espelho às vezes e falar: eu sou um judeu, eu sou um shliach do Rebbe. A gente tem que se definir, se lembrar quem nós somos. Porque todos nós temos desafios muito complexos. Ninguém está isento. Se alguém faz um teatro que não tem pepinos na vida, ele está mentindo. Todo mundo tem desafios, especialmente nos últimos anos. Então, a pessoa tem que saber, nesta hora, você tem que parar, pensar e definir quais são tuas prioridades na vida. Esta é a ideia da resposta de Yoina. Quem somos nós, em primeiro lugar? Quem somos nós? Muitas vezes, em nome de Lashem Shamayim, a gente faz coisas que não combinam com nós, Shluchim do Rebbe. E eu vou dar alguns exemplos, sem falar nomes, obviamente. Quando eu passo fim do ano lá na Flórida, eu dou muitas palestras, Fabrengens, porque simplesmente eles gostam de uma barba branca e não cobram nada. Mais ainda, eu gasto até para chegar em certos lugares distantes. Eu tive num lugar que o shliach me convidou, ele queria que eu falasse, esquentasse o público da sinagoga, da comunidade dele, porque eles iam construir uma sede própria. Tá bom? Ele fez esse jantar num banco. À noite o banco está fechado. Então o banco deve ser amigo dele, cedeu a ele o local. Eu chego lá no local, eu vou, como aquele livro de Trump, Fire and Fury, eu vou lá, fogo e fúria, vamos fazer todo mundo pôr a mão no bolso. Eu entro lá no banco e vejo uma árvore de Natal enorme. E o shliach do Lubavitcher Rebbe está com a esposa com as costas encostadas na árvore, e todas as fotos oficiais estão sendo tiradas lá. O casal com a árvore atrás deles. Eu estava a pensar rapidamente, não dava para tirar ele do local, todo mundo ia me apedrejar, imagina, o próprio rabino. Então eu procurei o fotógrafo, rapidamente. E Deus é grande, era um id. Eu falei: olha, eu vou te dar $200. Você não publica essas fotos em nenhum lugar, e muito menos no Call Live, por favor. Ele cooperou, não pegou o dinheiro. Era Hanukkah, e esse rabino não conseguiu alcançar a menorá, então ele tirou a menorá do lugar, segurou numa mão e acendeu a menorá com a outra mão. Depois de tudo, ele colocou no lugar certo. Ele não estudou Kitzur Shulchan Aruch, não estou falando do Alter Rebbe Shulchan Aruch.
Então, a gente tem que olhar no espelho e falar: quem sou eu? A gente tem que se informar quem sou eu. Passaram 2 anos e o prédio ficou pronto. Então os Balabatim falaram: chama aquele outra vez. Ele nem sabia meu nome mais. Chama aquele para festejar a abertura da sede própria. Tá bom, eu viajei até lá, um pouco longe. 4 horas e meia ida, 4 horas e meia de volta. Chegamos lá, eu nem entrei ainda no local. Em primeiro lugar, encontrei o filho dele, um rapaz de 20 e poucos anos andando na recepção. Não falo sem barba, sem kippah. Madriga. Depois eu escutei uma voz de alguém cantando muito bonito, mas parecia uma voz feminina. Disse: vou mandar devagar, não vamos assim entrar de vez assim. E foi até a porta da nova sinagoga e tem uma foto enorme do Rebbe no pedestal na frente da arca, assim do lado, é correto. E desse lado uma senhora estava cantando Israel Betach Bashem. Eu falei para o Rabino: olha, eu estou com um carro aqui fora e eu vou embora agora, você entendeu? E ele começou, babá, tirou aquela senhora. E se eu não estivesse lá? Uma vez eu perguntei ao Rabino Chodakov, lá para trás, eu gostava de falar com ele, provavelmente vice-versa. Cada viagem, ele batia um papão comigo, praticamente. Então eu perguntei ele uma vez: por que tem gente tão jovem, não preparados ainda no campo? Isso antes da Flórida, nem conhecia a Flórida, nem sabia como era. Ele falou: olha, eu vou lhe dar uma resposta linda, ele sempre tinha uma resposta linda e pronta. Isso é bonito, pronta. Ele falou: quando tem uma epidemia, a gente convoca estudantes de medicina do 4º ano. A situação está tão grave, a gente não espera para ter médicos formados. Tudo bem, mas não pode fazer certas coisas. Então a primeira coisa na vida que a gente tem que lembrar e se perguntar: quem sou eu? E a resposta, como Yoina falou: eu sou Yehudi, temo Deus, eu sou o Shliach do Rebbe. Rabino Folloman, que é meu diretor da escolinha lá no Worcester, ele me falou, ele contou uma vez uma série de coisas do Friedrich Rebbe. Ele contou que ele escutou do Friedrich Rebbe em Tovshin Aleph, algo que eu já falei recentemente no Fabrengen. No Hallel, falamos: Onu Hashem que ani avdecha. Onu Hashem que ani avdecha. Tilim dessa semana também. Onu Hashem que ani avdecha. Semana passada. Onu Hashem que ani avdecha. Então, no Friedrich Rebbe falou, não é como todo mundo traduz: Ono, por favor. Onu Hashem, por favor, Shiano. Onu Hashem, Otzlichano, por favor. Onu Hashem, Kani Avdecha, está com rei no fim. Ninguém se dá o trabalho de olhar. Não é com Aleph. E com rei no fim não é por favor. Ono com rei é aonde? Aonde? Então ele disse que o Friedrich Rebbe falou: Onu Hashem, aonde eu tiver Hashem, Ani Avdecha. Aonde eu estiver na vida, onde eu sou o Shliach, no fim do mundo, Manaus, Flórida, onde? Ani Avdecha. Eu estou declarando Ani Avdecha. Eu sou teu servo. E por isso, como eu falei, nós estamos aqui principalmente para lembrar isto. É bom de vez em quando parar e nos lembrar quem sou eu. Mais uma historinha. Na Torá, uma historinha, uma história. Na Torá tem uma história de Bilam. Bilam, apesar de ele ser o que ele foi, ele ganhou espaço na Torá.
Não tem outro homem fora de Moshe Rabbeinu que tem tanto espaço na Torá. Gratuitamente. Tem um espaço. Matoi Volecha Yankov, todo dia de manhã começamos W no Shul com a frase dele. Então tem aquela famosa cena que ele está viajando com o burrinho dele e o burro para no meio da estrada, não avança. Por quê? Porque tem um malach na frente. Ele bateu 3 vezes no burro e o burro começou a falar. Parece uma coisa estranha, mas todos nós temos membros na sinagoga que são e falam também. Então, ele começou a falar, o burro. Então, o que Bilam fala para o burro, diz a Torá Sagrado? Chotossi, eu pequei, não sabia que o Senhor está na minha frente. Aqui tem 2 perguntas óbvias. O que quer dizer Chotossi, eu pequei? Qual foi o pecado? E por que ele precisa falar isto? Ele pode falar a verdade. Eu não sabia que o Senhor está aqui na minha frente. Eu não vi. O burro viu mais do que ele. Por que ele fala pequei? E qual foi o pecado? Em inglês, tem uma expressão que provavelmente uma boa parte dos presentes não sabem. Wake up and smell the coffee. Isso quer dizer, acorda e cheira o café. O que quer dizer isto? Acorde, estão dando uma mensagem para você. Cheira o café, tem uma mensagem na tua frente. Ou como o Baal Shem Tov dizia, toda a cena e toda a palavra que nós ouvimos e assistimos na vida é uma mensagem. Mas uma boa parte de nós não percebe que está captando, recebendo uma mensagem. Tem que acordar e cheirar o café. É isso que ele falou, Chotossi. Eu pequei e não entendi, aqui tem um recado, a Hashem está me mandando um recado. Esse foi o pecado meu. Por isso ele fala isso antes de mais nada. Tem uma história bonita sobre esse assunto. Quando conquistaram a cidade velha de Jerusalém, até Mashiach Metz Hashem, sem devoluções, etc. E eles estavam capturando, conquistando metro por metro. Era muito delicada aquela fase da cidade velha. Não podia usar armas pesadas, etc. Por isso, na época, pegaram os paraquedistas, que eram os homens mais duros na época. Todos eram de kibbutzim. Era metro por metro. E quando finalmente chegaram na frente do koitel, os soldados mais religiosos começaram a chorar no momento desses. Um soldado Hiloni, não religioso, começou a chorar também. Então alguém teve a coragem de perguntar a ele: por que você está chorando? Você sempre fazia gozações e brigava com a gente. Ele deu uma resposta tão bonita: Ani bocher al shani lo bocher. Eu estou chorando pelo fato que não estou chorando. Eu estou chorando pelo fato que eu não me emocionei com a cena e eu não estou chorando. Eu deveria estar chorando pela cena. E já que eu não estou chorando pela cena, eu estou totalmente endurecido, sem emoções, ani bocher, eu estou chorando por isto. Eu não estou chorando porque a cena foi uma cena de um valente, de um corajoso. Nada disto. Eu estou chorando porque eu não chorei, porque eu não captei a mensagem, que eu não cheirei o café. E eu sou tão ignorante que eu não percebi a grandeza do momento. Então, por isso eu digo que nós, como Shluchim, mais do que todos, recebem mensagens da Hashem toda hora. Tem que se acostumar de ouvir a mensagem.
Às vezes alguém te liga e fala A, e de repente A e não B é te útil para dar uma resposta para algo que aconteceu meia hora antes. Eu já tive muitas experiências dessas. A pessoa tem que se acostumar de acordar e cheirar o café, de ouvir e captar a mensagem. Agora vamos falar como tratar os outros. Alguém quer fazer uma pergunta sobre a primeira parte? Tudo bem? Pode? Tudo bem, vamos lá. Ponto número 2. Como enxergar outras pessoas? Todos nós vivemos disto. Depois de Shoah, poucos dias atrás, o mundo inventou um dia sobre isto. Muitos judeus deixaram o judaísmo. Nós não concordamos com eles, mas nós temos que entender eles. E Baruch Hashem, nós não passamos por aquilo que eles passaram. Não podemos carimbar aquela atitude deles, mas nós temos que entender eles. Então, conto-me uma história que uma dessas pessoas, que era seguidor do Rebbe de Kloisenberg, que era uma pessoa muito especial, tinha laços com o Rebbe, etc. Então, o Rebbe de Kloisenberg, um dos seus Hassidim foi embora, mas longe. E os colegas tentaram, e várias vezes, de trazê-lo pouco mais de perto. Não conseguiram. Uma vez, eles conseguiram ele vir falar com o Rebbe. Nada mais. E ele concordou. Ele entrou na presença do Rebbe e após uma hora ele saiu com kippah na cabeça. Pouco tempo depois ele começou a cuidar do Shabbat e ele virou uma pessoa diferente, voltou às suas raízes. E finalmente alguém numa hora boa falou: conte para nós o que aconteceu naquela hora com o Rebbe. Ele falou: eu entrei na presença do Rebbe e eu falei para ele: Rebbe, sabe por que eu fui embora? Porque eu perdi minha mulher e meus filhos. Eu não posso perdoar Hashem por isto. E eu comecei a chorar. O Rebbe falou para ele: eu perdi uma mulher e 11 filhos. E pegou a mão dele e nós dois, o Rebbe pegou minha mão e nós dois choramos juntos uma hora. Nada mais foi dito. Nada mais foi dito entre nós. O que aconteceu aqui? O Rebbe de Kloisenberg mostrou para o homem que ele, o Rebbe, está mais preocupado com ele como ser humano, não pelo fato que ele deixou a religião. Isso está em segundo plano no momento. E quando ele mostrou, o Rebbe mostrou para ele, segurando a mão e chorando juntos uma hora, que ele vale mais do que qualquer outro fator, o homem voltou. É isso que nós temos que lembrar. Às vezes vêm pessoas falar conosco e 99%, como todo mundo sabe, trazem pepinos, não alegrias. 1% vem para entregar um convite, o resto é pepino. Então, às vezes nós não temos a resposta. Então temos que chorar juntos. Não chorar literalmente. Temos que ouvir
não fazer anotações e ver os papéis na mesa ou atender o telefone ou o WhatsApp. Temos que ouvir, ser um bom ouvinte naquela hora. Segurar a mão dele se for necessário. Ser um amigo, um irmão. E isto traz pessoas de volta. Não é sempre que nós temos uma solução, mas nós temos que mostrar para o cara que eu entendo ele. E o problema dele, para mim, neste momento, é mais importante do que seu nível de religiosidade. Já que nós estamos falando de Kloisenberg, e vão me permitir contar alguma coisa do Satmer, do mesmo bairro. Rabina Noah está se retirando em protesto. Então, desculpe, Rabina Noah, estou brincando que eu gosto de você. Lá para trás, o Satmer gostava de visitar de vez em quando os seus Hasidim em Eretz Israel. Na última viagem que ele fez para lá, quando ele estava indo embora, um dos Hasidim perguntou: mestre, como a gente vai pedir uma brachá? O senhor vai viajar, naquela época não existiam os aparelhos no bolso, etc. Muitos anos atrás, 60 anos atrás, 70 anos atrás. Então o Satmer falou o seguinte: você vai de manhã na sinagoga e procura um judeu que tem um número do campo de concentração no braço dele. E ele está pondo o tefilim em cima do número. Este é o homem que vai te dar uma brachá. Alguém que ainda está pondo o tefilim depois de tudo que ele passou, ele é capaz de abençoar, de dar uma brachá. Todos nós temos casos parecidos. Pessoas, membros das nossas comunidades, pessoas que passaram por dificuldades ou ainda estão passando. Então, se estas pessoas estão cumprindo algo no meio da confusão da vida deles, devemos respeitá-los, amá-los, levantá-los e deixar eles contar a história deles às vezes, se não for uma coisa muito particular. Essas são as pessoas que realmente valem conhecer na vida. Ser fiel e ter fé quando tudo está numa boa é muito fácil. É bonito pôr tefilim com o número no seu braço, que não aconteça mais. A próxima vez que alguém aparece na nossa vida, um coitado, deprimido, tem que falar um bom dia para ele, porque ele veio no shul, isso já é motivo. Ignora o resto, vocês não sabem o valor de um bom dia caloroso, de uma barba. Isso tem um valor incalculável. Muito bom. Alguma dúvida, alguma pergunta antes de passar para o item 3? Por favor. Não tem que concordar com tudo. Podem falar alguma coisa. Fala. Uma colocação que muitas vezes acontece, pessoas religiosas que ficam perguntando para o shluchim: bom, e aí, na sua sinagoga, como é que está lá? Como é que está? Quantos Shomrei Shabbat tem? E o shliach fica aqui meio, puxa vida, não vi. E a pessoa não tem nem ideia de quanto que uma pessoa que já vai na sinagoga, uma pessoa que já coloca um tefilin uma vez, quanto de grandiosidade que tem. Quer dizer, as pessoas ficam meio assim, já estão rotulando que tem que ter Shomrei Shabbat primeiro. Tá? Sim. Eu vou lhe falar que eu falo. Talvez seja útil. Quando alguém me faz essa pergunta aqui nos Estados Unidos, eu respondo: eu não sei, porque eu não fui para o Brasil para tratar do Shomrei Shabbat. Não me faltava nada para fazer nos Estados Unidos.
Tem que falar isto. Eles vão ficar desse tamanho, aqueles que fizeram uma pergunta. E não é isto a nossa meta. Eu geralmente eu falo que, olha, estou lembrando eles que eles são judeus. Ótimo. Mais alguém, por favor? Sim, Rabino. Só uma colocação para reforçar. Por favor. Em uma oportunidade, não lembro exatamente, mas um gato na sinagoga escreveu para o Rebbe que tinha um judeu lá que vinha no minhar diário para ler o jornal. Então eu não sabia o que fazer com esse judeu. Então o Rebbe respondeu para ele mais ou menos, não estou citando as palavras certas, mas olha, ele não está interessado em rezar. Ele não quer saber nada da reza. Já viu um judeu que só vem para que os outros possam falar Kaddish, tem uma coisa mais elevada do que essa? Ele acha a reza não importante, está lendo o jornal a reza inteira, mas ele quer garantir que um outro Yehudi que perdeu o seu ente querido tenha para falar Kaddish. Muito certo. Muito bem. Muito bom. Eu antigamente viajei para todas as cidades principais do Brasil. Teve uma época que durante 10 anos eu viajei praticamente todo domingo de manhã, voltava para casa segunda à noite. O que eu fazia nessas 36 horas? Eu estava preparando as cidades para não massacrar o rabino que eu pensava em trazer mais tarde. Não é para levantar dinheiro, porque eu sustentei essas cidades durante 18 anos, salários e pulot. Mas eu fui para lá para para preparar o terreno para o rabino sobreviver, fisicamente. E tivemos muito sucesso, menos num lugar onde nós fomos recebidos com cartazes, etc. Mas hoje, a pessoa que escreveu aqueles cartazes é uma grande amiga do rabino. Assim é a vida. Grande amiga. Manda lembranças, aliás. Então, eu quase 20 vezes cada cidade importante naqueles anos, literalmente. E quando eu ia para Porto Alegre, eu visitava uma sinagoga chamada Linat HaTzedek. Tem alguém de Porto Alegre aqui? Não, Rabino não. Lembra do Glaser? Lembra do filho dele? Da Rojane, a esposa do filho? O tamanho do cachorro? Lembra? Faz um pônei. Tá bom, tudo bem. Então eu sempre rezava lá. E naquela época, de manhã, tinha dificuldades com minyan. E o 10º era um cara que ficava sentado ao lado da arca sagrada. Não tinha rabino na sinagoga na época, hoje tem, Kirov, etc. E ele lia uma revista. E não vou falar o nome da revista, eu lembro bem, porque talvez tenha alguém que não conhece, então eu não quero ensinar vocês para ir no caminho negativo. Não vou falar o nome da revista aqui. Então falaram para mim as pessoas, Rabino, por favor, não briga com ele, a gente precisa dele para completar minyan todo dia. Eu falei, deixa comigo. Eu falei, sentei perto dele, sem folhear a revista, pus meu braço no ombro dele e falei, por favor, continua lendo, mas não esta, traga uma outra revista, veja alguma coisa, etc. Tem que ver exatamente a situação e saber como tratar, etc., as pessoas. Tudo bem. Ok, mais alguma coisa? Então vamos continuar. Vamos contar essas historinhas para acordar o público. Muito bem. Agora vamos fazer item 3. Ok. Não estou falando com... Quem? Eu acho que a revista aqui. Exatamente. Não por causa dessa história. Mas eu já dei uma clalada na hora. Eu acho. Exatamente. Muito bom. Muito bom. Voltando ao nosso assunto, tire isso do vídeo, por favor. Ele manda meus vídeos para todo lugar. Como tratar a tua esposa? Eu vou falar para as mulheres também hoje à tarde como tratar seu marido. Não se preocupem. Muito bom. E vou pintar uma cena, um pouco talvez exagerada. Um pouco exagerada. O rabino volta para casa depois de um dia, cabeça cheia, sabe? Tanta coisa.
mexigais, coisas, tempo perdido, ganho. E a gente vê uma cena em casa assim. A máquina de lavar não está funcionando. E a esposa fala, sabe por que não está funcionando? Porque me ligaram da escola que tal criança nossa não estava passando bem. Eu fui até a escola buscar a criança e eu perdi o técnico que veio consertar a máquina. Porque eu marquei com ele antes. Então não está funcionando. Eu recebi agora um telefonema do banco faz pouco tempo que tem que aparecer no banco, tem um problema lá. Eu peguei a criança doente e corri até o banco. Etc, etc. Um pouco exagerado, talvez. E nós acabamos de chegar em casa, depois de um dia cheio. Então, qual a melhor cena possível? A gente senta, escute todas as queixas do dia, não falamos muito, pensamos, olha, os tsuras dela são tsuras, mas o que se ela soubesse que eu passei o dia de hoje? E corremos para falar mais do que um dia cumprido, nesta época, na sinagoga. A gente não pode fazer isto. A gente não pode fazer isto. Estamos cortando as nossas próprias veias. Você teve um dia cheio, com pepinos, com tsuras, mas ela estava também com um dia cheio. É o mundo dela, é teu mundo, é tua máquina, são teus filhos. Tem que ouvir, louvar, dar palpites, louvar principalmente. Se quer contar dos teus tsuras, à noite, depois que todo mundo jantou, as crianças estão dormindo, aí você conta teus pepinos. Nós temos que lembrar que a nossa esposa não é uma máquina. É um ser humano de carne e osso. Certa vez contam, que não foi aqui em São Paulo, mas contam que não, eu sei quem é, aliás. Lá em Nova York, alguém veio perante o rabino e falou, olha, a esposa com quem eu casei mudou, não é a mesma pessoa, é uma bruxa. O rabino respondeu muito bem, porque você fez ela ser uma bruxa. Acabou. É isto. Nós temos que saber como tratar a nossa esposa. A nossa esposa é um shluchá do Rebbe. Ela segura a base, a casa, a família. A gente tem que saber ouvi-la, especialmente uma boa palavra. Ela tem que ouvir uma boa palavra. É um ser humano. Nós vamos ter uma palestra nesses 2 dias do Rabelu, como o Rebbe tratava a Rebbetzin. Ou como na Torá, os Malochim falaram para Abraham, onde está Sara? Você foi muito gentil, gentleman. Cadê Sara? Eles falaram quando eles chegaram. Eles queriam mostrar para Abraham que Sara é importante. Vai Sara, como Rashi fala. Caso contrário, isso vai balançar o barquinho. E vocês não vão poder trabalhar bem no escritório também longe de casa. É interesse próprio. Temos que lembrar que a shluchá, a nossa esposa, tem que ser tratada e não pode falar com ela como se fala com a sua secretária. A gente não pode dar ordens, tem que dar sugestões. Tem que ser delicado. Não é a nossa secretária. Algum comentário? Por favor. Ninguém vai abrir a boca porque é óbvio. Tudo bem. Muito bom. Alguém quer falar? Pode falar, temos tempo. Ok. Uma das melhores maneiras de tratar a esposa é de fazer ela parte daquilo que eu estou fazendo no escritório o dia todo. Olha, tem alguém, por favor, me ajude. Tem um homem duro, liga para a mulher dele.
convida para o Shabbat, manda ralar para aquela mulher, troca uma palavra, sabe? Fazer ela participar nas nossas atividades e de repente ela vai ver o tamanho dos nossos pepinos e vai ver que ela tem pepinos, mas são menores. Mas não tem que ouvir isto da gente. Não podemos falar, seus problemas são nada em comparação com meus. Não é assim. Muito bem. Item 4. Como tratar os nossos filhos? Eu vou contar uma meia dúzia de cenas sobre filhos e cada um vê o que é útil para ele. Como falou o Tzemach Tzedek, tem aquela famosa história que uma vez o Tzemach Tzedek estava fazendo um discurso, uma sikha, e alguém, um bobo que não tinha muito seichel, falou depois para o Tzemach Tzedek: o senhor por acaso estava falando de mim? Então o Tzemach Tzedek falou: eu sou como fabricante de chapéus. Eu vou fabricando chapéus. Se serve para você, é teu. Eu vou fazendo chapéus, lançando. O fabricante não sabe quem vai adquirir o chapéu. Mas se serviu, é teu. Em primeiro lugar, se a pessoa tem filhos já maiores, e obviamente eles têm gastos, e às vezes eles estão fora de casa. Então há 3 formas como dar esse dinheiro para os filhos. 3 formas. Uma forma é, cada vez que eles têm a necessidade de ganhar o dinheiro, eles têm que telefonar, avisar, e você manda. A segunda maneira, você deposita automaticamente no fim de cada mês. Pai bonzinho, nem espera ser solicitado. Já deposita no fim do mês. A terceira maneira é dar para ele um cartão de crédito. Qual a diferença? Aquele que está esperando o dinheiro, aquele que está telefonando, porque ele está precisando de dinheiro, ele pelo menos vai falar com você algumas vezes durante o mês. Aquele que você deposita no fim do mês automaticamente, ele só vai ligar para ter certeza que o dinheiro está na conta. Já menos ligações. E aquele que você deu um cartão de crédito, que você pensou que você é um tzadik, o bonzinho demais, é o pior. Ele não vai ligar para você. Para quê? Já está com o cartão. Nós temos que, com jeitinho, com diplomacia, treinar nossos filhos que eles têm que falar com a gente. E a melhor forma é dinheiro. Dinheiro é uma coisa muito forte, viu? Eu acho que ninguém sabe ainda, mas que saibam, é muito forte. Em todas as áreas, em todos os ramos e todos os níveis de religiosidade. Tem que fazer de tal modo, de tal maneira, que o filho vai ligar para a gente. Aliás, isso não é uma novidade minha. Isso está escrito na Torá. O maná caía diariamente. Por que Deus não podia dar um supply por 30 dias? Hoje compra no meio, dá para 30 dias numa caixinha. O maná também é coisa mínima. Todo dia precisava sair. Porque todo dia a pessoa saía, abria a porta da tenda dele com o coração na mão. Será que caiu hoje também? A pessoa precisava todo dia, por favor, Rabbeinu Shalom, me ajuda, que não falte. O maná
é um curso intensivo de 40 anos da pessoa pedir e agradecer. Eu tinha um senhor de idade que já está no Olam Moemes, que eu precisava visitar ele uma vez por mês. Ele sempre ligava chorando. Eu ia lá a Shem Shamayim praticamente durante anos. Ele tinha uma filha única, e essa filha única tem um filho único. Então uma vez esse velhinho amigo meu, ele falou: Rabino, me dá um conselho. Meu neto acabou de falar, não fala mais comigo. Só aparece no aniversário porque todo ano eu troco o carro dele. Eu falei: você é culpado? Por que você troca o carro de uma vez? Você dá para ele todo mês X, ele vai guardando para comprar um carro novo. Assim ele vem te ver uma vez por mês pelo menos. Nós temos que treinar os nossos filhos para falar com a gente. Eles são muito independentes, já ganharam um iPhone, acabou, não precisa mais dos pais. Não é bem assim. Cena número 2. Se Deus quiser, daqui 6 semanas, 7 semanas, nós vamos festejar Pesach Mitzvah Hashem. O que é a maior lição de Pesach? A maior lição de Pesach é que você tem que falar com seus filhos. Você tem que falar com seus filhos. Você tem que empurrar eles, apertar eles a fazer perguntas em casa, não lá na rua, onde as respostas dos amigos e dos conhecidos são tortas. Eles têm que perguntar em casa. Tem um casal que frequenta aqui, ela é judia e ele não é. E esse homem é muito interessante. Todo dia ele senta e conversa com seus 2 filhos pequenos. Em tempão. É muito louvável isto. Eu não encontrei outro pai que todo dia senta e conversa literalmente. Às vezes ele vem aqui sexta-feira antes de mim e pega os 2 e fica falando lá no pátio meia hora com eles. Tem que falar com os filhos. Simples. Essa é a lição de Pesach. Tem que perguntar em casa, não lá fora. Como eu falei esse Shabbos, que todos os dias do ano nós falamos em Elokeinu. A próxima frase é Mi Elokeinu. Você tem que declarar, antes de mais nada, a base é em Elokeinu. Aí você tem perguntas? Oh, por favor, Mi Elokeinu, como me explica como é Deus, etc. Não é só com adultos, com crianças também. Nós temos que martelar na cabeça deles que em Elokeinu. Aí em seguida você pode ouvir perguntas: Mi Elokeinu, quem é esse Deus? A base da Torá é muito interessante. Esse Shabbos nós tivemos a leitura de Parshas Shkolim. A mitzvah essa da Torá todo ano dá meio shekel. Todo ano. É a mitzvah da Torá. Lá no deserto, naquele ano, tinha 3 campanhas. Meio shekel, a primeira campanha, meio shekel para comprar, fazer adanim, derreteram esse meio shekel de prata e fizeram blocos de prata, adanim, que eram as bases das paredes. Depois, mais uma vez meio shekel, para comprar tudo que era necessário dentro do Mishkan, corbonos tzibur, etc., vinho, etc., farinha. E a terceira campanha era dinheiro, não meio shekel,
materiais de construção para o Beit HaMikdash. Um dava ouro, um dava madeira, um dava lã. 3 campanhas. Quando a gente lê isso na Parshas Truma, agora, essa semana, eu já pensei várias vezes sobre essa pergunta. Por que a campanha da Adanim é separada? Faz parte do Building Campaign. Quando se faz um prédio, chama-se em inglês Building Campaign, uma campanha para construir. Então, da mesma forma que procurava madeira, ouro, lã, etc., também prata para fazer os blocos. Porque os Adanim, que fazem parte da obra, é uma campanha à parte. Isso faz parte do Building Campaign. A resposta é muito simples. Porque Adanim é a base. A base é tão importante que a Torá queria frisar isto. E falou para nós, é uma campanha à parte. Separada. Para nos ensinar que a base é importante. Nós temos que soltar filhos para o mundo cuja base é forte. Não importa se ele conhece tantas páginas de Gemara de cor, ou tantos programas de Tânia de cor, é muito bonito, mas ele tem que sair para o mundo com uma base sólida. Caso contrário, os ventos do mundo são muito perigosos, são temporais. Temos que ter tempo para vender a base para os filhos. Adanim, uma campanha à parte. Não pode vir depois e reclamar: a escola não serve, o menayel não serve, o rabino não serve. Não, senhor. O problema e a solução, tudo está em casa. O problema vem de casa e a solução vem de casa. Mais tarde na vida, quando esse filho, nós somos os melhores exemplos. Quando surge uma dúvida, uma tentação, um momento delicado, olhamos para trás, não o que o meu professor fazia, o que o meu pai fazia numa hora semelhante. A casa é a causa e a solução de todos os problemas na vida. Ou pelo menos a grande maioria. Eu vou dar um exemplo simples. Tem um menino aqui na sinagoga, que ele vem chaves de manhã. Ele vem um pouco tarde, mas ele vem. O pai aparece, quando aparece, no fim da tefilá. Quantos anos o menino vai aguentar fazer isto? O que ele pensa? Quando eu crescer, eu vou ser mais inteligente do meu pai. Ele parou de vir em tal idade, eu vou parar muito mais cedo. Por que ele vai vir se o pai fala para ele, vai no Shil, e o pai vai aparecer 1h30 depois? Por que ele vai fazer isto? Agora sim, porque ele é bobinho, pequeno, tem medo. Por que ele vai fazer isso depois? Isso chama-se injetar veneno na veia do próprio filho. Mais um exemplo. Em muitas casas, infelizmente, a mesa de Shabbat é a oportunidade de falar mal do professor ou do diretor. A criança pequenininho lá ouvindo, está ouvindo muito bem, está gravando. Sexta-feira tive uma reunião com um brasileiro. Ele falou, pode falar, eu estou gravando tudo. Eu não tenho nenhum gravador, ele tem uma cabeça boa, eu estou gravando toda a frase sua. A pessoa tem que saber que as crianças na nossa mesa de Shabbat estão gravando tudo. Gravando na mente, que é pior do que no gravador. E se o pai pode criticar o professor, o rabino, o menayel na mesa, por que o menino vai respeitar? Ou pode até respeitar, mas por que ele vai obedecer?
Por que ele vai levar aquela aula para a vida? Mais um exemplo. Chega, não quero machucar ninguém, mas mais um exemplo. Aqui na sinagoga acontece algo diariamente e provavelmente em outras sinagogas também. Entre Mincha e Ma'ariv, à tarde, tem uma aulinha de 15 minutos. A pessoa que fala, não fala nada dele. Ele fala um livro, do Rebbe, coisa sagrada. Então, todo dia, uma parte da sinagoga se retira. Para quê? Tomar uma água lá fora, falar uma bobagem. O que o filho da gente, ou o filho de um amigo nosso, está pensando naquela hora? Agora vem a parte chata, a parte que não é importante. E vou gravar isto bem. Torá não é importante. Ouvir uma sirra do Rebbe, não é fim do mundo. A gente não para e não pensa, mas as crianças estão assistindo isso, Rabbeinu Shlomo. O que crianças fazem a vida toda? Como todos nós fazíamos de pequeno. A gente estava explorando. O que é esse lugar chamado mundo? Como é a vida? O que a gente faz? Ninguém nos ensina o que é o mundo, o que é a vida. A gente vai aprendendo, batendo a cabeça nas paredes, etc. A gente vai assistindo cenas. A gente vai aprendendo o que é a vida, o que é o mundo. Então, o que a gente aprendia de pequeno nessa cena? Estudar não é importante. Então, vamos embora. Então, depois de 20 anos, vai surgir um problema? Não culpa ninguém. Nós temos culpa. Li uma historinha. Alguma dúvida? Está tudo bem? Pode me perguntar. Eu tenho uma pergunta, Rabino. Pode falar, professor Carlos. O senhor disse que todo problema começa na casa. 98%. Sim, e o exemplo do pai é o exemplo do filho. Tudo bem, concordo. Obrigado. Geralmente, o filho é um exemplo do pai, mas aí ele vai para uma escola um Heider, e aqueles que são mais sadiquem levam o menino para o mau caminho. Como frear o menino, o filho para o mau caminho? Eu não entendi esse filmezinho, o quê? Ele vai para uma escola. Ele vai com Heider, uma Sim, escola e? que chama religiosa. Sim. E de repente ele tem um pai dessa criança, um super Ralph. Sim, não fala mais. Sim. E como fica essa criança, como a gente consegue salvar essa criança, que está com outra criança, que o pai é um outro melhor do que o... E ainda, mesmo assim... E mesmo assim, levando em mau caminho. Quem é culpado? A escola, o pai ou o amiguinho? Em primeiro lugar, o pai. O pai da criança, número 1. Por quê? Porque quando você solta teu filho na escola, ele tem que ir com uma base muito boa, que nada vai derrubá-lo. Mas o Yotziró é muito grande. Sim, então você é sinal que você é muito grande também. Você quer dizer, o pai é grande também. Se ele tem um grande hora, é sinal que ele é grande. Quando eu tinha 4 anos de idade, mais ou menos, 5, morava numa cidade distante, Cincinnati, Ohio. Minha mãe me levava, não tinha uma escola judaica no começo, só tinha o Heider à tarde e de manhã precisava ir numa escola pública. Depois mudou, logo depois. Minha mãe me deixava na escola e até hoje está gravada a frase dela: meu filhinho, seja bonzinho e fala só a verdade. Ela tentava, do jeito dela, me injetar antes de entrar naquela escola, os Goyim. Nós temos que não existe a possibilidade de depositar um filho numa escola mais santa e vir depois de 15 anos querendo te retirar o produto pronto. Isso não existe. Não pode se livrar desse papel. Não pode culpar a escola. Não pode confiar isto para a escola. A única maneira de ter filhos decentes é da gente dedicar-se a eles em casa.
com bases, não com conhecimentos, com bases. Senão vai acontecer o que você acabou de descrever. Muito bom. Mais alguém? Eu li uma história 2 dias atrás que um Rav, não é um Hassid, mas tem coisas boas que não Hassidim também escrevem. Então esse Rav, eu vou falar disso amanhã à noite. Não, coisas boas. Esse Rav, uma vez conta que ele estava andando na rua. Ele falou que uma vez ele estava andando na rua sexta-feira à noite. Ele viu alguns rapazes da comunidade dele na esquina fumando, sexta-feira à noite. Então, o que é a primeira atitude nossa, a primeira vontade? Vai lá! Fogo e fúria! Não é? Ele foi até a esquina e falou: Kinelech, Yehovah Hazoi Liv, filhinhos, eu amo vocês tanto. Se precisar alguma coisa, você pode vir falar comigo. Se quer falar comigo, pode, a minha porta está sempre aberta. Nunca vai estar fechado por vocês. É isto. Não pode atacar um jovem, um filho, um jovem que não é nosso filho, com palavras e atitudes duras. Não funciona. Não funciona. Uns anos atrás, eu estive lá na Flórida, então lá, o high school lá do Chabad, eles pediram para dar uma palestra. Eu falei, tudo bem, mas alguém tem que me buscar, porque lá não tem ônibus, lá não tem metrô, eu não sei dirigir, nem tem carro, etc. Minha esposa dirige, mas ela não estava em casa. Então eles falam, não tem problema, eles mandam uma professora buscar o senhor. Tudo bem. Veio essa professora me buscar em casa. E ela me conta no caminho a seguinte história. Em primeiro lugar, ela se identificou. O pai dela era um amigo meu, uns aninhos atrás. E ela me conta a seguinte história. Muitos anos atrás, teve uma tipo de conferência do Sheikh Chabad em Nova York. O senhor se encontrava em Nova York naquela época, sexta-noite. O senhor veio falar com a gente sexta-feira à noite depois do jantar. No inverno, Shabbat, o jantar começa antes das 6. Então o senhor veio já falar conosco. Eu lembrei bem aquela noite. Quando eu cheguei lá no local da auditória, no lugar da conferência, a encarregada veio correndo me dando um copo de chá quente, porque na rua era impossível. Eu peguei o copo de chá quente e coloquei os 10 dedos lá dentro. Eu falei, como? Eu falei, eu não tenho certeza. Então, meus dedos estavam caindo de frio. Então ela falou para mim assim, a professora, naquela noite, o senhor falou uma frase, eu nem lembro dessa história, e da frase, quer dizer, não lembro daquela frase. E ela me contou a frase. Eu falei, como você pode lembrar tantos anos atrás? Porque lá minha irmã estava lá presente. Depois ela se desviou. E 7 anos depois, ela voltou e me contou aquela frase. A gente não sabe o poder de uma frase. Vai ficar na mente de um daqueles rapazes da esquina. A gente não pode jogar fora uma frase. Brota mais tarde na vida. Palavras que saem do coração penetram o coração. Tem que plantar. O resto, o Deus vai regando. O resto fica com o bom Deus. Lá para trás, quem eram os pais mais vigorosos? Os Kohanim. Porque os Kohanim,
Porque os Kohanim têm que tomar cuidados que ninguém tem que tomar. Mais cuidados. Vamos pegar um exemplo. Aronzinho, Aron, nome dos Kohanim. Aronzinho volta para casa depois do Heider e fala para o pai, olha, já tomei meu leite, meu suco, e vou agora jogar futebol com os amigos. O pai fala, espera, Aronzinho, onde vocês vão jogar? Naquele campo abandonado. Não, filho, para você chegar naquele campo que vocês inventaram, você tem que passar pelo cemitério nosso. Você não pode pisar no cemitério. E o filho Aronzinho já estava revoltado, estava tudo montado, jogos, times, etc. O pai não deixou. Passam alguns dias, mais uma vez Aronzinho quer brincar com os amigos, lá no alley. Alley quer dizer uma passagem entre as casas, lá no fundo da fim da cidade. O pai fala, espera, lá tem shrotzim, você vai tocar, vai ter problemas com truma depois, como vai ser aqui em casa? E o filho começa a brigar e lembra da história do futebol, terrível. E não dá em nada, só tem um filho frustrado na vida. E quando nós não estamos olhando, ele vai lá jogar futebol. O que o Cohen inteligente faz? Ele sente com o filho, em vez de ficar proibindo, explicando para ele, você sabe que é um Cohen? Que privilégio! A brachá da Hashem vem através de você para os grandes rabinos. Você sabe quem você é, Aronzinho? É isto. Em vez de criticar e castigar e brigar e xingar, nós temos que falar para o filho nosso que ele é Bnei Avram, Yitzhak e Yaakov. Mais ainda, ele é um shliach, como o Rebbe falou, que toda a família é um shliach. Você tem que falar para os filhos da grandeza deles, em vez de criticá-los. A criança tem que sair da casa orgulhoso, que ele faz parte do exército da Hashem, Shluchim do Rebbe, o maior exército que alguém já teve na face da terra. Um líder judeu até hoje. Na cidade de Chicago, no começo do século passado, bem no começo do século passado, tinha um rabino chamado Rabbi Yaakov Dov Vilovsky, Ritvaz. A gente que estuda, como nosso amigo Rabino Gernstein, coisas profundas, Ritvaz. Esse Ritvaz, ele nasceu na Lituânia em 1845. Depois ele foi para Chicago. Chicago naquela época, século passado, era um grande centro do judaísmo, mais do que Nova York, ou igual pelo menos. Por isso tem o bico Chicago, que o Rebbe anterior foi até Chicago. Impressionante. Lá no prédio onde nós moramos nas férias, na Flórida, tem muita gente de Chicago. Eles vêm só quando faz frio, o ano todo o apartamento está trancado. Dois deles me contaram uma coisa bonita. Um contou que o pai dele, que pagou o mortgage de 770, ele tem cartas do Rebbe agradecendo ele quando compraram o 770. Ele pagou o mortgage. Tem uma plaquinha única no 770, no Zal pequeno. O outro me contou uma outra coisa do pai dele. O pai dele era um rico que pode se dar o luxo de fazer aquilo que eu vou falar agora. Ele falou, meu pai, sabe o que ele fazia no Shabbat em Chicago? Ele ia nas lojas chiques e a grande parte das mulheres fazendo compras eram judias. Ele começou a gritar no meio da loja, Shabbos, não pode, etc. Quem tem muito dinheiro pode arriscar fazer isto. Ele geralmente foi preso, mas depois que a polícia viu de quem se trata, soltaram ele 2 horas depois. Mas ele gastou Shabbos
entrando nas lojas, perturbando as compras. Isso só de passagem. Então esse Ritvaz, lembrei disso agora. E esse Ritvaz, ele chegou a ser rabino em Chicago. Depois ele terminou a vida dele em Tzfat. E uma vez, na sinagogazinha dele de Tzfat à noite, ele entrou e começou a chorar. Um homem de idade avançada começou a chorar. E alguém veio até ele e falou: Rabino, tem algum pepino? Posso te ajudar? Algum problema? Ele falou: não. Eu me lembrei do meu pai, que hoje à noite o yortzeit dele. Eu estou chorando. O homem falou: mas quantos anos faz seu pai faleceu? Ele falou: mais do que 60. Ele falou: uau, o senhor está chorando agora? Depois de tantos anos? Então o rabino contou para ele a seguinte história. Meu pai era muito pobre. E nós morávamos numa cidade pequena e não tinha uma escolinha. Ele contratou um professor, como é muito comum na Europa, ensinar eu e meu irmão. Passaram 2 meses e meu pai não pagou a tuição da escola. Tuition. Mensalidade. E eu cheguei em casa depois de 2 meses e com o bilhete do professor, falando: se o senhor não me pagar dentro de uma semana, não vou dar aula mais para seus filhos. Meu pai ficou muito abalado. Ele contou para nós o que está acontecendo. Ele foi para a shul rezar Mincha Ma'ariv. E lá no shul, o meu pai ouviu uma mensagem. Lembra que eu falei antes? Acordar, cheirar o café. Ele ouviu o ricão da cidadezinha lá, falando que ele acabou de construir a casa nova dele, mas ele não consegue se mudar para lá. Por quê? Porque aqueles tijolos especiais que você precisa para o chaminé não tem mais. Tijolos especiais, não me pergunta quais são especiais. Meu pai foi para a casinha nossa, à noite, desmontou nosso chaminé e levou os tijolos na casa do ricão e pagou uma fortuna. E por isso eu continuei estudando e cheguei onde eu estou hoje. Nós passamos um inverno terrível. Porque quando não tem chaminé, você não pode acender o fogo em casa. Vai matar todos pela fumaça. Mas nós aprendemos o valor de estudar a Torá. Baruch Hashem, nenhum de nós está com esse problema. Temos dificuldades, mas não que falta chaminé em casa. Isso quer dizer ensinar um filho o valor de Torá. O preço que a pessoa tem que estar pronto para pagar para estudar a Torá. É isso que nós temos que fazer em casa com nossos filhinhos. Nós temos que mostrar para as crianças amor pela Torá. Aí eles vão ter vontade de estudar. Nenhuma criança estuda com o pai gritando: pega um Chumash, abre e demora. Isso não funciona, nunca funcionou. Você tem que mandar recados e mensagens indiretos, mostrando o valor da Torá. Um exemplo simples. Você encontra algo em casa, um livro sagrado de cabeça para baixo, não simplesmente virar, falar em voz alta. Livros sagrados têm que ficar assim, gritando, não olhando para as crianças. Eles vão ouvir: olha, esse negócio é sério, olha, o pai ficou nervoso. O Dvar Malchus está ao contrário. O pai tem que fazer um esforço, sair de casa por meia hora, ter um shiur à noite. Não para ele estudar, para a casa ver que Torá é para ser estudada. O pai tem que falar um Dvar Torá na mesa, curto, mas um Dvar Torá, para ver que Torá é importante, etc. Cada um pode achar as cenas adequadas, etc. O que eu estou querendo dizer?
Nós temos que ensinar para nossos filhos amor pela Torá, indiretamente. E assim nós temos chances, nada garantido, que nós vamos ter nachas verdadeiras deles, de todos nós, se Deus quiser. Alguma dúvida? Uma pergunta? Temos uns minutos sobrando. Ai, desculpe, tem mais uma página, eu nem percebi. Tá bom, vamos lá, eu nem percebi. Tá bom. Amanhã à noite tem 4 páginas, aqui tem 5, me enganei nos números. Hoje tem 5, vamos lá. Uma história bonita para lembrar. Alguma dúvida? Alguma coisa? Tudo bem? Ok, vamos lá. É conhecido a famosa explicação do Rav Shimon Bar Yochai: Atem kruim Adam, ben akum kruim Adam. Vocês são chamados de Adam e os idólatros não são chamados de Adam. Isso abrange no Hukas, etc. Aliás, Rav Shimon Bar Yochai é o campeão. Tem mais do que 2.000 passagens dele na Torá e no Talmud e na Midrash. E tem uma história que nos ensina uma das explicações de várias sobre essa frase até chocante. E os goyim não são chamados gente. Atem kruim Adam, vem akum kruim Adam. Teve aquele famoso julgamento do Mendel Baylis, talvez vocês conheçam, provavelmente, chamado o julgamento do século. E o advogado principal do Mendel Baylis um dia veio procurar o Rebbe de Chortkov. Ele falou: Rebbe, o advogado do outro lado do governo é um cara que conhece bem as nossas escritas. E tenho medo que ele vai me fazer essa pergunta. Vocês judeus acham que vocês são gente e ninguém mais é gente? Como fica? Vamos perguntar. O Rebbe de Chortkov falou: um homem tem vários nomes. Gever, Ish, Enosh, Adam. Todos os nomes têm o plural, menos Adam. Adam não tem plural. O nome Adam não tem forma no plural. Os outros 3 nomes sim. Por quê? É sempre no singular. Adam são aquelas pessoas, aqueles homens que estão unidos como um. Então por isso a palavra Adam não tem plural. Fala lá, e aconteceu depois, fala lá no tribunal assim: se um italiano está sendo julgado, um francês sendo julgado, todos os franceses ou italianos do mundo vão se unir e fazer jejum e apelos e tilim, etc. Imagina! Mas judeus fazem isto. Quando Mendel Baylis está no tribunal, judeus do mundo todo estão unidos fazendo algo para salvar a vida dele. Até o Rebbe Rashab tem histórias, etc. Isso quer dizer Atem Kurim Adam. Entre vocês não tem plural. É um. Né? Falta muito para esse Achdut. Mas em comparação com o mundo, nossa união é muito especial. Alguns anos atrás eu peguei um táxi para o Einstein. Alguém ganhou uma criança, foi lá fazer uma visita na maternidade. E os caras dos táxis, eles gostam de falar comigo, um ET assim, diferente. Então ele falou: sou judeu? Eu falei: parece. Então ele falou: olha, eu preciso de falar fazer uma confissão. Eu, na próxima encarnação, quero ser judeu. Muito bonito, bem-vindo. Eu falei: por quê? Porque vocês são tão unidos. E coitado, Nebuchadnezzar não sabe. Estão tão unidos.
Quando nós chegamos em frente do Einstein, ele viu aqueles prédios, ele falou, eu não quero esperar até a próxima encarnação. Eu paguei e não continuei a conversa. Esta é a ideia Atem Purim Adam. E de fato aquela história teve um final feliz do Mendel Davis. Vamos lembrar, o único problema que falta para resolver para Mashiach vier é esse Ardut. Não dá para ter Ardut, pelo menos não tenha ódio, ou pelo menos não tenha inveja do próximo. Vamos lembrar alguns pontos principais. O Rebbe falou tantas vezes, e não é para brincar, ele falou isto, que nós somos a 7ª geração desde o Alter Rebbe, e nós vamos trazer a Shekhinah para aqui embaixo, igual Moshe, o 7º. A segunda frase, tem uma história que uma vez alguém me escreveu, uma Yeshiva Ktaná, escreveu para o Rebbe que em honra de Yud Shvat eles estão estudando um Perek de Tanya a mais. O Rebbe falou muito obrigado, mas ele escreveu embaixo, se um pobre trouxer uma oferta, desculpe, se um Ashir vai trazer uma oferta de um pobre, não valeu. Um Osher não pode trazer uma oferta de um pobre. Um Perek está muito bonito, mas não para vocês. E quando a gente anda no Shlichut do Rebbe, o Rebbe não fica devendo para ninguém. Que tenhamos muitas alegrias e que possamos realmente em breve ter Mashiach, Meili, Amenu, Lamat, Masoret, Fochim, e Moshe Hashem.